Vamos falar hoje sobre 50 Tons Mais Escuros. Fala pessoal, tudo bem? Ontem eu fui assistir 50 Tons Mais Escuros no cinema e eu senti que eu precisava falar alguma coisa sobre esse filme, só não sei o que. Mas, sério, quando eu vou assistir um filme, principalmente uma sequência de um filme que eu não gostei, eu sempre vou com a cabeça super aberta pra poder pensar assim, cara, eu vou conseguir falar alguma coisa desse filme positiva. E eu confesso que eu fui assistir 50 Tons com essa expectativa, apesar de ser um filme que é muito controverso por N questões, mas eu fui. E assim, eu não li o segundo livro, eu só li o primeiro, e eu fui justamente com essa intenção de tentar extrair alguma coisa boa, porque assim, eu gosto muito dos atores, a história é interessante, tem uma proposta interessante, só que, como a gente viu no primeiro filme, tinha vários escorregões que precisavam ser reparados nesse segundo filme. Então eu vou tentar falar sobre tudo de uma forma bem resumida, não muito técnica, porque já é o meu jeito de comentar sobre o filme. Espero que vocês gostem. A história se passa alguns meses após os acontecidos finais do último filme, que foi quando a Anastasia, Dakota Johnson, foi e falou pro Christian, Jamie Dornan, olha só, me mostra aí qual é o máximo do sadomasoquismo que você acha que pode me... enfim, aí ele foi lá, fez o que fez. Ela não gostou e falou, pô, realmente não era isso que eu queria. E ela ficou puta porque ela viu que ele estava sentindo prazer em machucá-la e não era o que ela estava procurando em um relacionamento, porque ela estava já gostando dele. Alguns meses depois ele continuou procurando porque viu algo de diferente nela e etc e tal. E eles tentaram uma reaproximação, dessa vez sem regras, sem segredos, sem etc, sem tal. Assim, apesar de no início eu achar que ela seria um pouco mais resistente, era de se esperar que ela não iria ser tão resistente assim, porque senão não teria tanta história pra poder rolar. Mas ainda assim eu achei que ela foi rápido demais, porque da forma que ela estava tão decidida a não voltar, etc e tal, ele só chegou e falou assim, pô, vamos jantar e vamos conversar, etc. E ela, ok, vamos jantar, mas só porque eu estou com fome, nessas palavras. E assim, eu fiquei um pouco desapontado porque eu esperava que ela fosse um pouco mais pulso firme, sabe? Não que ela cedesse depois, mas eu esperava que ela fosse um pouquinho mais difícil nesse aspecto. Só pra poder ter uma reviravoltazinha depois, sabe? Mas não foi o que aconteceu. E 5 minutos depois eles já estavam já se acertando e já combinando, e eles já estavam se beijando quando eles foram se despedir e tal, e já tinha voltado tudo a mesma coisa. Aí ela chegou em casa, já tinha MacBook pra ela, já tinha iPhone 7 rosa pra ela, e eu falei assim, porra, caralho. A história é uma história que, pelo que eu ouvi falar, no livro parecia ser muito mais interessante. 3 plots, assim, bem distintos, que eu acho que se ele soubesse desenvolver ia ficar um filme muito foda. E tinha a parte da Kim Basinger, que foi a Cougar lá, que seduziu o Christian quando era criança. Tinha a parte da Leila também, que assim, foi anunciado no trailer de uma forma que poderia trazer até um suspense pra trama. E tinha parte do chefe da Ana. E assim, todas essas tramas se entrelaçaram na história e elas puderam se desenvolver. Tinha a oportunidade assim de escolher uma delas ou então tentar desenvolver melhor uma delas, mas isso não aconteceu, infelizmente. E no final foi um filme que só mirou em várias coisas, que fez e foi para vários lugares e concluiu tudo isso e pronto. Foi só 3 histórias que foram se começando e desenrolando e concluindo e pronto, acabou. E no final você pensou assim, afinal, qual foi a história do filme, né? E isso foi um pouco frustrante. Eu achei que foi bem frustrante, porque eu queria saber
um pouco mais da Lila, eu queria saber um pouco mais da história eu esqueci o nome da personagem da Kim, mas eu queria saber. E assim, eu queria um pouco mais, eu sentia um pouco de falta de desenvolvimento em todas as histórias, em todas elas que se desenrolaram. Eu li em algumas coisas que eu vi na internet, em alguns sites, que tinha pessoas comentando que eles cortaram uma cena onde o Christian, eu posso estar enganado, mas onde o Christian conversava com seu psicólogo ou psiquiatra, que explicava um pouco mais dessa parte, dessa resistência emocional que ele possui, e que isso poderia agregar muito à trama. Não foi uma vez só que eu vi isso, foram várias. Então eu acredito sim que, já que tá todo mundo falando, eu acho que seria uma cena que faltou aí. E deu até vontade de ler o livro, porque de fato foram 3 personagens novos que entraram que podiam agregar muito à trama, sabe? Mas eles no final só foram apenas algumas participações especiais e só. E nada aconteceu. Jimmy Dornan, ele tá se esforçando para poder ser um Christian equiparado ao Christian dos livros. E tá na cara que ele tá se esforçando muito para isso. Dakota Johnson, eu amo você de paixão. Eu adoro essa atriz, eu gostei muito, eu conheci ela em 50 Tons, mas ela ainda tá faltando se desenvolver um pouquinho mais como Anastasia. Mas aí eu não sei se ela que precisa se desenvolver mais ou se a personagem que me irrita, porque a personagem sempre fala assim, muito sussurrando e tal, e é sempre o mesmo tom de voz, é mesmo sempre tipo de coisa, e tá sempre falando assim. Tem uma cena que ela, bem tensa, que ela tá discutindo com a personagem da Kim Basinger, que ela podia muito bem, sei lá, elevar o tom de voz, alguma coisa, mas não, ela continua ali, não sei o que, parece até, sei lá, uma personagem de 3%, pô. Kim Basinger foi outra que eu fiquei muito decepcionado, porque eu acho que todo mundo sentiu ali que ela foi muito desperdiçada. Pra quem não lembra, Kim Basinger é a atriz principal de 9 Semanas e Meia de Amor, que é um dos filmes, um dos romances eróticos mais icônicos da história do cinema. E usá-la daquela forma foi um desperdício bem grande, na minha opinião. Mas por um outro lado, Rita Ora tem falas, Rita Ora aparece em mais de uma cena em mais de alguns segundos, e eu fiquei muito contente por isso. Alguma coisa boa tinha que sair disso tudo, né? E uma coisa boa não, ótima, que acho que é o fator maior do filme que ninguém pode negar, que é a trilha sonora, que tá sensacional, que tem Zayn, Taylor Swift, tem Tove Lo, tem Sia, tem Corinne Bailey Rae numa versão maravilhosa de The Scientist do Coldplay, tem Halsey também. A trilha sonora tá toda muito boa, e assim, a primeira trilha já era muito boa, mas essa segunda também tá, não sei se tá melhor, mas tá tão boa quanto. Então, assim, a trilha sonora continua sendo o forte de 50 Tons. Só aí o filme de fato que infelizmente deu essas bolas fora, né? Mas fazer o quê? No geral, eu ainda achei que eles podiam abordar um tema muito importante, muito delicado, que é a importância de uma conversa, de companheirismo e de sinergia numa relação. Eles poderiam ter aproveitado esse gap aí e ter desenvolvido uma história muito melhor, muito mais educativa, mas no final de tudo eu ainda achei que eles acabaram romantizando muito ainda essa parte do homem ser dominador mas eu sou assim, etc e tal, e fica por si só. Então eu ainda acho que nesse terceiro filme, não sei como termina a história, mas eu ainda tenho esperança de que esse terceiro filme possa compensar esses pontos fracos dos 2 primeiros. Mas é um filme, eu não sei dizer se é um filme bem intencionado, porque tem essa parte aí que ainda tá muito enraizada na adaptação de 50 Tons pro cinema. Então, como eu já disse, eu não conheço a história, eu não li os outros livros, só li o primeiro. Então fica ainda no ar aí essa minha opinião decisiva sobre esse filme. Mas vamos acompanhar.
É um filme que muitas pessoas gostam e muitas pessoas odeiam, e tem seus motivos para muitas pessoas gostarem e tem seus motivos para outras pessoas odiar. Para mim, ainda continuo muito neutro em relação a isso. Só me resta então ler os livros, saber a história, aguardar o terceiro filme e ver em que vai dar isso tudo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tem um outro vídeo que eu gravei na semana passada falando sobre o Chamado 3, que eu vou colocar em algum lugar aqui, eu não sei como é que se faz essas coisas, eu acabo esquecendo. E espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. E é isso, eu não sei como concluir esse vídeo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, acesse o blog e no mais, é isso, tá bom? Tchau, tchau!